Por que Garra de Ferro? E de que trata esse filme? É sobre luta ou é sobre família? Alô, velhinho, eu sou o Enes, canal Producendo, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E esse filme eu já tinha uma boa expectativa, porque eu tinha visto o trailer dele. Inclusive, eu tenho o trailer aqui se quiser assistir antes. E eu gostei bastante de assistir, porque filmes biográficos, assim, que mostra a história real de alguém, de uma família, um processo de vida, sempre é algo muito emocionante, muito profundo, muito verdadeiro, porque aconteceu de verdade. Ele tem muito para nos mostrar, inclusive, de questões interiores desses personagens que viveram de verdade numa época de luta livre. Garra de Ferro, ou Iron Claw, foi lançado nos cinemas agora dia 7 de março e ele é um filme muito legal, um filme que aconteceu de verdade, né? Inspirado nos personagens da família Von Erich, que foram uma família muito famosa na época de 1979, por lá, onde a luta livre estava em alta. Era uma família onde todos eram lutadores, todos participavam. Ele tem os irmãos, que eu vou ler aqui, os irmãos, o Kevin, o David, o Kerry e o Michael. Todos eles eram lutadores e tinham um papel fundamental ali na família. E luta livre é o quê? É uma luta com regras, mas também sem limites. É tipo um show de luta, onde tem caras ali fortes, lutando e se quebrando, algumas coisas ensaiadas, mas outros que vão um pouco além dos limites, né? Eu não sou muito acompanhador, assim, não acompanho muito luta livre, mas eu gosto um pouco, assim, de ver a questão do pessoal do WWE e tudo mais. Inclusive tem alguns atores que saíram de lá, como o Zac Efron, não sei se ele chegou aí, mas o John Cena é um dos bem famosos, o Dwayne Johnson, que inclusive é conhecido lá por The Rock, o nome The Rock saiu e veio para os cinemas também. E que, assim, é legal porque existe um certo cuidado, uma certa parceria, ainda mais hoje em dia, né? Mas antigamente não tinha. E esse filme acaba trazendo justamente essa visão desses limites que eram ultrapassados, porque é uma história de vitórias e tragédias. E esse show funciona até hoje, né? Para quem acompanhou, eu não acompanhei, mas eu ouvi falar aí da luta do Popó e do Bambam. Parece que tem um nomezinho de criança, o Popó, o Bambam, o Popó, o Bambam, enfim, que durou ali menos que um story no Instagram e que foi um show. Eles deram um show que reuniu pessoas, que criou expectativas, que gerou muito dinheiro envolvido aí nessa questão toda e que, né, funcionava e hoje ainda funciona. Porque toda essa ideia do esporte, de tu dar o teu sangue para te se tornar alguém com capacidades de realizar algo, seja uma corrida, uma maratona ou sei lá, uma disputa que seja que for, de bicicleta, de natação, seja o que for, é uma coisa assim muito legal, muito boa, porque mostra toda a capacidade do ser humano de se superar e chegar além dos seus limites, né? Só que limite é a palavra aqui, a palavra que eles não conheciam, inclusive, que acabou criando as tais tragédias dessa família. E Garra de Ferro, então, por quê? É porque nas lutas eles faziam isso. Quando eles terminavam a luta, eles pegavam a mão aqui, colocavam na cara do cara assim, apertavam dizendo assim, eu venci, eu terminei. E assim como eles tinham suas características, muitos lutadores tinham a sua característica, a sua roupa, o seu jeito de lutar, de fazer, de aparecer, de ganhar o seu espaço. Ele tá Zac Efron, que é um ator muito conhecido por comédias românticas, filmes mais nesse sentido, mas que aqui ele tá como um cara forte, grande, bombado, que eu nem imaginei que ele conseguiria ficar daquele tamanho todo. E ele é então o Kevin, um cara que tem um sonho com duas partes. O sonho dele é conseguir o cinturão de vencedor de luta livre mundial e segundo, viver com a sua família sempre. E a gente vai ver no final que não foi exatamente isso que aconteceu. E a família dele era muito unida, estava sempre junto, fazia tudo junto, porém o pai deles era muito manipulador, porque o pai deles começou nessa função toda de lutas, só que ele nunca ganhou o cinturão, então ele criou os filhos deles para eles serem vencedores e fortes. Ele era muito manipulador e doido, dizendo, não, tu precisa, nossa família precisa desse cinturão e é tu que vai trazer para nós. No momento, tu é o primeiro, mas pode ser que os teus irmãos também consigam. Então, ó, te puxa para te manter em primeiro, senão teus irmãos vão crescer e aí eu vou levar os teus irmãos para frente. E tem uma ordem de filhos que ele gosta mais. E ele chega a um ponto assim que ele parece que ele não se importa. Ele se importa com a vitória, com o cinturão, com a luta livre e não tanto com a família. Ele lembra até um pouco a história do Elvis, com aquele
com Tom Hanks, né, sendo o empresário muito abusivo dele que acabou levando à exaustão e à morte do Elvis. E assim foi um pouco parecido nesse caso, onde o pai levou os filhos além, até que chegou a limites desastrosos. Já aproveita, velhinho, que tu assistiu o vídeo até aqui e também comenta aqui embaixo o que tu tá achando, curte o vídeo, assiste até o final que vai me ajudar bastante e assiste todos os outros vídeos que temos aqui aos domingos comentando trailers, às terças comentando filmes antigos e às sextas filmes atuais, aqueles que saem nos cinemas, nos streamings. Me ajuda aí e assiste até o final. Na verdade, a família Von Erich, ela não tinha esse nome de início, né? Eles adotaram esse sobrenome, o Von Erich, e esse nome meio que carregava uma maldição. Se eu não me engano, não lembro se eles mataram alguém no início. Eu sei que o irmão deles mais novo, eram 5 na verdade, eram para ser 5, mas um morreu quando ele era pequeno. Já começou assim, vocês adquiriram uma maldição, algo assim, que vocês não vão chegar a envelhecer. Então é algo terrível que o Kevin de início até não temia tanto, mas depois ele começou a ver, não, a maldição é real. A minha família está amaldiçoada. Nós estamos no meio da luta, mas nós temos um preço para pagar por ganhar essa fama toda. Foram realmente uma família muito famosa nas lutas, mas eles pagaram o preço. E com isso, então, o pai deles acabou tornando filhos fortes, porém inflexíveis. Assim, a visão deles sempre era: nós precisamos honrar o nosso pai, o que é muito bom, mas os motivos são ruins com a luta, e assim eles passavam muito dos limites. Dos irmãos, tinha um deles que era músico, na verdade. Ele pensou: não, eu não vou pra luta, eu não quero lutar, eu sou músico, eu gosto de outra coisa. E os irmãos, eles eram muito unidos, então todos eles apoiavam. Tu quer cantar, tu quer tocar, então vamos lá, a gente vai te ajudar. Isso era muito legal de ver. Só que mais pra frente ele acabou indo pra luta também, e isso ocasionou coisas muito ruins. David, um dos irmãos, acaba morrendo por causa de uma fratura no pulmão, porque ele estava lutando, não mostrava a dor que ele tinha, não ia no médico, não se cuidava, e por não se cuidar, ele acabou morrendo antes de ganhar o cinturão. Então, como o irmão morre, antes de ganhar o cinturão, Kerry, que é um dos irmãos, vai no lugar dele e vence o cinturão. Só que ele não aguenta o peso de carregar a morte do irmão nos ombros, e ele se acidenta de moto porque ele pensa: não, consegui o que o pai queria, mas eu não quero mais lutar. E aí ele perde um pé com isso. Só que com o passar do tempo ele pensa: não, eu tenho que honrar meu pai, eu tenho que fazer isso. Então ele dá um jeito de mesmo assim conseguir o cinturão de novo, de lutar, só que aquilo estava consumindo ele até o dia que ele tirou a própria vida. E foi então mais um irmão que se foi. O primeiro se foi logo na infância por um motivo que, acho que uma doença, não lembro bem o motivo. O segundo então omitiu uma dor que ele tinha, não se tratou, não se cuidou e se foi. O outro não aguentou o peso e a pressão das lutas, de tudo isso. Sobrou então o Michael, que era músico, mas decidiu então assumir esse legado da família. Ele foi lutar, só que numa dessas ele caiu de ombro no chão, aquele ombro deslocou, e no meio da cirurgia ele acabou entrando em coma, e ele ficou com um dano cerebral, não podendo lutar e fazer mais nada direito na vida. Sobrando então apenas o Kevin. E o Kevin começa então a acreditar em toda essa maldição da família. Ele teve um filho e ele pensou assim: não, eu não vou botar meu sobrenome no meu filho, não, ele vai ter outro sobrenome, ele vai ter um destino diferente da nossa família, ele não vai ser lutador, ele vai ser o que ele quiser, menos isso. E ele então entende que ele tem um legado diferente para passar para as próximas gerações. Ele queria muito viver com a família dele e ele estava perdendo tudo isso. Era tipo uma premonição, ou seja, vocês têm uma maldição, então agora eu vou pegando vocês um a um, até sobrar só um e ver qual vai ser a decisão dele. Assim o cinturão já não valia mais nada, não significava nada para o Kevin, já que ele perdeu todos os irmãos por causa dessa bendita luta que ainda permanece na cabeça do pai dele, que se importa mais com o cinturão, com a vitória, do que com o que ele deixou para trás, do que ele abriu mão, do sacrifício da família dele. Mas em 1986 chegou a vez do Kevin, a grande luta dele, Kevin Von Erich, contra Ric Flair, que era um dos mais famosos e o atual possuidor do cinturão de luta livre mundial. E assim eles criam um clima de grande adrenalina, empolgação, excitação, com toda aquela luta, mostrando imagens fantásticas, o cara entrando, se preparando e chega toda aquela exaltação, vamos lutar, essa é a grande luta, o grande momento, eles lutam, Kevin dá um show, mas decide perder, porque ele decide ser pai e quebrar a maldição e não mais carregar o peso das lutas nos seus ombros. Ele inclusive herdou o ringue do pai dele, mas ele acabou vendendo e dizendo: eu não quero isso para minha família,
isso só matou meus irmãos. E assim, o sonho que ele tinha antes, o cinturão, ele nunca alcançou, porque sacrificou a família toda dele. E de viver até o final com a vida dele, com os irmãos, com a família dele, também foi tirada dele, justamente por causa das lutas dos rings. E na sequência ele nos emociona porque, tendo feito essa escolha, ele decidiu então ser pai. E ali ele estava vendo os filhos dele brincar, são 2 filhos, irmãos, brincando, se divertindo, e ele chora ali. E as crianças vêm ali e perguntam: pai, o que foi? O que aconteceu? E ele diz: não, é que eu costumava ser um irmão, mas agora eu não sou mais. Porque ele mais queria viver o resto da vida dele com os irmãos dele, mas ele perdeu todos os irmãos dele por causa dessa bendita sina de lutar e vencer. E sabe, naquele momento a gente chora com ele. Eu chorei com ele, eu chorei porque, poxa, tu vê assim, tu pode ser ex muita coisa, mas naquele momento ele estava sendo um ex-irmão, porque todos os irmãos dele tinham morrido. O que ele mais queria na vida era ser um irmão, era estar junto dos irmãos dele, e ele perdeu. E ele vendo os filhos deles, que são irmãos, são 2, ele pensando: não, meus filhos vai ser diferente, vai ser diferente. E aí no final do filme então ele mostra a parte da vida real onde o Kevin Von Erich vive então com a sua esposa, os seus filhos e os seus netos num rancho. Todos se mudaram para lá e todos vivem juntos como família. Então é, digamos que, uma segunda chance dele viver o sonho dele, que é viver com a família toda dele. Não, infelizmente, com a família que cresceu com ele, mas com a que ele construiu a partir dali, que veio de uma história diferente que ele decidiu construir e que se tornou então muito mais feliz e agradável. De que trata então esse filme? É sobre a ganância e o egoísmo de um pai que queria realizar o sonho dele nos filhos, tornando os filhos dele fortes e inflexíveis até o fim, sendo que esse fim chegou para quase todos eles. Foi um preço irreparável que ele teve que pagar e ainda assim conseguiu o cinturão? Conseguiu, mas sinceramente não valeu de nada. E o que então quebrou essa maldição da família? Uma escolha. A escolha certa de mudar o rumo, de perceber o que está errado e não continuar a fazer o errado, mas fazer aquilo que tu sabe que mudaria a tua história. Esse então foi o filme Garra de Ferro, um filme que ele mexeu comigo, ele foi muito bom, foi bem profundo, ele traz toda uma história, uma sequência, uma triste tragédia daquela família. Eles conseguiram ser famosos, conseguiram um topo na luta livre, digamos, um certo nome na história, mas que teve um lado terrível que, sinceramente, se eles soubessem, pelo menos se o Kevin soubesse e pudesse ter freado isso antes, ele teria feito com certeza. Então, me diz aí se tu gostou desse filme, se tu gosta de luta livre, de filmes de luta, de filmes biográficos de forma geral. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, obrigado também que já te inscreveu no canal e assistiu o vídeo até aqui. E te vejo no próximo episódio de Producena.